A liberdade financeira que eu almejo é o momento em que eu vou ter ali uma grana que, se eu quiser parar de trabalhar, eu paro agora. Se eu quiser ir viajar e ficar um mês na Europa dando rolê, eu dou, sabe? Ficar de boa. E eu sempre pensava assim, cara, eu não posso perder tempo não ganhando dinheiro quando jovem, porque eu não quero ter 70 anos e ainda ter que, tipo, obrigatoriamente ir trabalhar. Porque realmente sempre foi uma coisa que, tipo, em relação de tempo, um dos motivos que eu sempre comecei a trabalhar cedo e até hoje, tipo, eu tento trabalhar o máximo possível, porque eu falo, cara, hoje eu tenho força para levantar da cama cedo, dormir tarde e trabalhar. E eu não quero que quando eu chego numa idade que, sei lá, eu queira descansar realmente, porque eu não consiga fisicamente ter que fazer isso, cara. Sim. E eu acho que é uma conta que a galera não faz. Eu tenho uns amigos mais jovens que, tipo, meu, o cara fala assim, pô, você tá maluco, sexta-feira, eu vou sair, balada e champanhe, só que o cara não tem nem dinheiro pra fazer isso, e, mano, e o cara, certeza, o cara vai chegar com 60 anos lá, querendo ter umas coisas que, tipo... Tá, então, trabalho. Cara, não adianta. Mas eu quero ficar... Você vai ter que trabalhar. E vai ter que trabalhar mais, você vai ter que fazer renda extra, você vai ter que fazer um monte de coisa, e vai ter que suar. Cara, por exemplo, 2021. Pra eu conseguir manter o canal, foi um ano do cão, velho. Tipo, nossa, eu trabalhava lá no Santana de Parnaíba, depois de vocês aqui ainda, moro lá em Osasco, 1h30 pra chegar no trampo e tal. Trabalhava horário comercial, chegava em casa, tinha que fazer, escrever roteiro, editar, postar vídeo dos 2 canais, o de música e o Primo Pobre. Tinha banda de casamento, fazia site, sabe? Vendia alma, tudo, cara, que você pode imaginar, eu tive que fazer em 2021. Alcancei esse ano aqui um negócio da hora, sabe? Tipo, 2022, muito mais flexibilidade, mais liberdade, mas... eu tive o meu ano do cão, que foi 2021. Ralei que nem uma jumenta. Então, vai ter que ralar que nem uma jumenta. E aí, a gente pensa, né? Não, eu quero investir, quero que... Cara, trabalho, pra quem é pobre, o trabalho dá muito mais dinheiro que investimento. Tipo assim, tem um CDB aqui que rende 10% ao ano. Aí você bota 100 conto lá, aí daqui a um ano vai render 10 conto. Cara, se você fizer uma diária de servente de pedreiro, você já ganha 150 pau. 15 vezes mais que o investimento em um ano inteiro, entende? Sim. Né? Então, pensar nisso, trabalho, faz alguma coisa, mano, vai trabalhar, sabe? Tipo, entregador de iFood, Uber, uma seguidora do canal que vende bolo de fim de semana. Cada bolo que ela faz, ela tem um lucro de 100 conto. Bolo de festa, se ela fizer 8 bolos no mês, dá 800 pau. Muito mais que 80 vezes mais que o investimento daria, né? Então, esse é o primeiro ponto. Você quer ficar rico, que é o tema do nosso podcast aqui, né? Como um pobre pode mudar de vida. Trabalha mais. E se precisar, trabalha que nem uma mula manca. Mas é por um tempo. Não é para o resto da vida. Porque o cara fala, não, eu vou trabalhar assim o resto. Não, foi um ano que eu me matei. Depois eu colhi o fruto do esforço que eu tive lá. É importante reforçar isso, né? A liberdade financeira que eu almejo é o momento em que eu vou ter ali uma grana que, se eu quiser parar de trabalhar, eu paro agora. Se eu quiser ir viajar e ficar um mês na Europa dando rolê, eu dou, sabe? Ficar de boa. Isso é legal. Mas não o parar de trabalhar porque eu não gosto de trabalhar. Porque é da hora. Principalmente quando você faz o que você gosta. É que as pessoas têm essa mania de falar que quer parar de trabalhar, porque normalmente é um trabalho lixo. É um trabalho infernal. O cara tá no momento, a pessoa tá no momento da vida dela que... uma coisa é eu ser youtuber, outra coisa é um cara que trabalha numa mina de carvão, né? Pô, o cara, eu quero parar de trabalhar verdade, logo, né? É verdade. Mas, pensando no trabalho... O trabalho é muito bom, ele ativa a nossa mente e, cara, quando você para de trabalhar, você envelhece muito mais rápido. Então, cara, por mim, se eu trabalhar até 80 anos, mas porque eu quero, e não porque, mano, se eu parar de trabalhar, eu vou morrer de fome mês que vem, isso não, sabe? Então, esse é o desejo que eu tenho, que é um desejo que a maioria das pessoas tem, né? Essa liberdade financeira é muito bom, né? Liberdade geográfica, temporal, né? Muito bom. Ter a não obrigatoriedade. Ter o sonho da não... Tipo assim, cara, eu quero... Acho que é legal, é o que você falou. Ele falou assim, cara, eu não preciso estar, né? Ser um CLT, trabalhar o dia inteiro num lugar para escritório. Não, eu quero ser o cara que eu vou fazer meu conteúdo, não sei o que lá. Montar um negocinho. Eu acho que você tem que estar em atividade, cara. Senão você apodrece, cara. Mesmo. Apodrece. Cara, eu entendo. Agora, enquanto a gente grava. Eu entendo que existe uma diferença entre emprego e trabalho, né? Então, eu acho que realmente a pessoa,
poder largar o emprego dela, eu acho que é honroso, inclusive, né? Libertador. O emprego, muitas vezes, é o que o Du falou, não é uma coisa que você gosta de fazer. Sim. O trabalho tem Que é o mais comum, né? Que é o mais comum, né? O trabalho tem a ver com algo que te preenche de fato, né? Você pode, inclusive, ser remunerado por isso, mas é o que dá sentido à sua vida. Biblicamente, o trabalho, ele é divino, ele é uma bênção, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, isso é o trabalho, de certa forma, né? E o que eu entendo também, por outro lado, é que as pessoas colocam como fim da nossa vida a liberdade financeira. O que eu aprendi depois de ter atingido a liberdade financeira é que a liberdade financeira não é o fim, ela é o começo. Porque enquanto você não atingiu a possibilidade de dizer não para o que você quiser, essa vida ela não te pertence. Você é um escravo da sua rotina, né? Então você não sabe se você faz o que você faz porque você gosta ou se você faz porque você é obrigado. E vai saber as mentiras que você conta pra você mesmo, fingindo que você gosta de fazer o que você faz todos os dias. Então as pessoas vão ter pressa de atingir a liberdade financeira. Porque no momento que você pode dizer não pra tudo, você acabou de reconquistar, né, o poder de fazer o que você quiser. E agora sim você vai trabalhar de verdade e talvez você possa se livrar de um emprego. Tem gente que tem a sorte, a bênção de encontrar isso antes de atingir a liberdade financeira, mas talvez você tenha achado apenas que isso aconteceu e talvez não tenha acontecido. Então a liberdade financeira, ela te permite começar a viver e fazer o que você quiser. E uma pessoa esclarecida, a ponto de ter atingido sua liberdade financeira e conquistado, não herdado, né, é uma pessoa que vai querer trabalhar. Porque trabalhar te dá sentido, te preenche. Então, não conheço ninguém que conquistou a sua liberdade financeira parando de trabalhar. Não conheço ninguém. E quando você entende isso, cara, te dá uma tranquilidade até. Que é o seguinte, cara. Não pense em parar de trabalhar. E o que eu vejo? Pela experiência que eu tenho aqui de, não de milionário, mas de Lucão, gravando o Primocast com vários milionários, cara. Tive a oportunidade de fazer isso. É que os caras têm uma mente... muito imparável, assim. Tem alguma coisa que, cara, o cara que é multimilionário, o cara que chega a bilhão e tal, ele não tem essa cabeça de, cara, quando eu chegar aqui eu vou parar. A não ser que seja uma coisa mais de idade, sei lá, o Abílio Diniz, né, cara? Puta, o cara ainda tá em outro momento da vida dele, né, cara? Cara, ó, mas não parado, o cara ficar, tipo, em casa vendo streaming, cara, é difícil. Não é coincidência nenhum milionário que veio no Primocast. Milionário, bilionário, todos estão trabalhando pra caramba ainda. Não é coincidência, cara, isso, gente. Trabalha pra caramba. Que aí eu acho que é importante a gente separar aqui, né, com relação à liberdade financeira, né? Liberdade financeira é quando você pode trabalhar se você quiser, ou se você não quiser, você não precisa. Tem gente com dinheiro que se sente mais pobre do que aquele que não tem, tá? Eu passei por umas reflexões assim, alguns anos atrás, porque eu tive uma época na minha vida que eu só queria quitar as dívidas. Né? E quitei as dívidas. Aí eu tive uma época na minha vida que eu só queria poder guardar um pouquinho de dinheirinho. Eu queria poder ganhar mais do que eu gastava. E aí eu passei a guardar. Aí depois passou uma época que eu só queria poder investir um pouquinho todo mês, cara. E ver aquele gráfico exponencial. Aí tem uma época que eu só queria ter 100 mil reais guardado. Eu tive 100 mil reais. Aí tinha uma época que eu só queria ter 1 milhão guardado. Bati 1 milhão. Aí tinha uma época que eu queria ter alguns milhões guardados. Aí bati 10 milhões. Aí tinha uma época que eu falei, não é suficiente, eu quero ter mais. Aí eu tive mais, né? E aí eu comecei a perceber que essa busca, ela nunca iria acabar. Ela nunca iria me preencher. Porque aí você voa de avião, aí você voa de jato. Aí você voa de jato melhor. Aí você pousa, aí você olha pro lado, tem um avião do Abílio Diniz e tal. Então, o que eu percebi? E tem que ter muita sabedoria e discernimento para poder não só entender e compreender, mas internalizar isso. É a sabedoria de saber que o que você está buscando ao atingir todo esse dinheiro já está ao seu alcance hoje. Sim. E não tem dinheiro no mundo que vai te entregar o que te falta hoje. Não tem. Não tem. Né? Você pode se satisfazer materialmente, mas isso que você está achando que falta, você não vai encontrar com o dinheiro. É que existe um teto de conforto ali, e depois disso, cara, esquece. Depois que você tem a conta paga mês a mês e tem uma tranquilidade pra viver, o resto... Qual que é a diferença do rico e do pobre? O rico, ele pode parar de trabalhar, cara. Por isso que eu acho que, tipo, o cara de classe média, ele é pobre ainda. Não, mas olha só, então vamos nessa aí. O rico pode parar de trabalhar, né? Pode parar de trabalhar. O que significa isso? Que ele tem liberdade financeira. E liberdade financeira traz o quê? Conforto, tranquilidade, paz, pelo menos financeira na vida do cara. Você tem um cara que ganha 2 mil reais por mês. Esse cara ganha quanto no ano? Ele ganha 24.
24, né? Tá bom. Esse cara vai trabalhar 10 anos. Quanto dinheiro ele vai ganhar? 240. 240 mil, tá. Agora pensa num cara que ganha 20 mil reais por mês. Quanto que esse cara ganha no ano? 240. 240 mil. Um cara ganha 240 mil. O outro também. Qual que é a diferença dos dois? Demora mais tempo. Que um cara vai ganhar 240 mil em 10 anos e o outro vai ganhar 240 mil em um ano. É o mesmo dinheiro. Mas por que um é mais rico que o outro? Porque um vai ganhar isso aqui em muito menos tempo. Então esse cara vai ter muito mais tempo, né? Então a diferença, no final das contas, não é o dinheiro, o papel, é o tempo que esse cara tem, tá? O rico tem mais tempo. Tá? Esse que é o segredo, essa que é a diferença. Então, de alguma forma, a gente precisa entender que o tempo como uma unidade de medida, ele mostra para que de fato serve o dinheiro. Né? Então, uma coisa que eu fazia muito, né? Eu junto com a Ká, a gente sempre tinha uma decisão. A gente sempre tem uma decisão, né? A gente sempre tem opções. O rico, o pobre, tem sempre opções, né? E eu lembro que a gente olhava muito para ações de Itaúsa, custava ali na casa de 10 reais, e a gente gostava muito de rodízio japonês, né? Então a gente podia ir no rodízio japonês e a gente poderia gastar provavelmente 200 reais. Ou a gente poderia não ir pro rodízio japonês e comprar 20 ações de Itaúsa, não é? Então você tem sempre uma oportunidade de tomar uma decisão que vai te levar para o que você mais quer na sua vida, ou te manter no que você mais quer no presente, né? E às vezes a gente fazia concessão, a gente ia obviamente no restaurante japonês, né? Mas quando você toma as decisões baseadas no que mais vai te catapultar, isso aqui vai te trazer mais resultado. E a gente esquece que no final das contas, quando a gente vai no restaurante japonês, não é 200 reais. É mais do que isso. Sim. Né? E eu lembro que quando eu estava na faculdade, por exemplo, eu fui assaltado, levaram meu celular. Eu não lembro quanto era meu celular, nem lembro qual celular que era, mas vamos dizer que esse celular custava, por exemplo, 1.000 reais. Né? Cara, vamos supor que eu ganhava no meu trabalho 2.000 reais. Né? Lá era garçom, ganhava 2.000 reais e sobrava, sei lá, 200 reais. Cara, para comprar um celular desse são 5 meses trabalhando. Então, quando o cara me toma o celular, ele não me tomou 1.000 reais. Ele me tomou 5 meses da minha vida, cara. Sim. Então, o cara tá roubando meu tempo, de fato. Né? Então, o tempo, ele é uma unidade de medida importantíssima. As pessoas precisam entender isso. A gente tá falando dessa coisa do tempo, tal, não sei o que lá, de você, às vezes, deixar de comer o japonês, né? Às vezes a galera, quando a gente usa esse exemplo, fica enchendo a gente nos comentários aí, mas você deixar de fazer uma coisa pra você comprar ações, investir, enfim, guardar dinheiro, que é você ter um objetivo financeiro de vida. Se você tem uma meta estabelecida, cara, eu quero chegar em 5 milhões aqui em X anos, e para isso, cara, eu tenho que fazer esse trabalho. Eu Cara, acho que isso é fundamental. Uma coisa que eu sempre pensei em relação a tempo era... Eu olhava, tipo, sei lá, meus pais, minha avó, uma galera mais velha tendo que trabalhar muito. Não meus pais, era mais meus avós, assim, de idade, tendo que trabalhar. Mas aí, entrando nisso, você falou de meta. Pra mim, eu acho que essa é a melhor forma de uma pessoa conseguir economizar dinheiro. Porque eu preciso fazer isso na minha vida, cara. A economia é um negócio que a gente já cresce não gostando. Porque desde criança a gente ouve a economia como algo negativo. Tipo, ô pai, me compra vamos no McDonald's? Não, pode, tá economizando. Ô mãe, me compra um carrinho? Não, a gente tá em economia. Você odeia economia, que saco, né? Então eu falo pra a gente mudar o pensamento pra economizar, não como uma coisa chata que eu não posso fazer hoje, mas como um sacrifício pra conquistar algo muito melhor amanhã. E se você não tem essa meta, esse objetivo, por que não gastar? Né? Eu não tenho nada melhor pra querer, né? Então, tipo assim, tem uma frase que eu falo, que se você não tem uma meta e um objetivo muito legal pra você conquistar, qualquer porcaria na vitrine de um shopping vai te seduzir. Porque você vai lá, você vê um tênis, você não precisa, mas tudo bem, eu não quero nada mesmo. Não, pera aí, eu quero uma casa, eu quero construir minha casa. Então, tipo agora, eu poderia estar gastando mais dinheiro. Eu tô ganhando dinheiro com o YouTube e tal, mas eu tenho uma casa pra construir. Então, eu sabe, tô sempre pensando nisso. Talvez a pessoa não é uma casa, é uma viagem, quer fazer com a família, um MBA no exterior, é um intercâmbio. Se eu tava conversando com um cara que o sonho dele é dar uma casa pros pais dele. Pô, baita sonho, velho. Tipo, sabe, os pais nunca tiveram nada. Agora o cara tá ganhando dinheiro, tá querendo comprar uma casa pros pais, né? Só que se você não tem essa meta, esse negócio que faz brilhar seus olhos, qualquer porcaria que você não precisa vai te seduzir e fala, gasta aqui mesmo, filho, você não tem nada pra querer, né? Então, por isso que é importante esse negócio de meta, né? Eu preciso ter isso firme, né? Porque se não acontece isso, você fala, cara, beleza, eu vou ganhando mais, só que aí você vai ajustando a sua vida pra mais e você se distancia, enquanto que
você, por exemplo, podia estar ganhando mais e aí, tipo, cara, tô acrescentando mais pra meta, entendeu? Então, eu preciso arrumar isso na minha vida, cara. Acho que dinheiro é muito importante, é um pilar tão importante quanto, sei lá, saúde, quanto trabalho, quanto amigos, quanto, assim, é um pilar importante na nossa vida, sabe? Vai te ajudar a dar segurança, educação pra sua família, tudo isso. Que as pessoas deveriam tratar com muito mais naturalidade. Muito mais naturalidade. Consciência. É importantíssimo, é importantíssimo. É um pilar da vida. Tem a meta, você tem assim, cara, ó, com 40 anos eu vou ter aqui 3 milhões de reais e é isso. A meta da minha geração é resolver algumas coisas com 30 anos. Então, sei lá, com 30 anos eu quero estar, tipo, aquele o sonho do brasileiro. É casado com filho e uma casa própria. Com 30 anos? Você tem 20? 8. Caramba, velho. Tem que acelerar aí, então. O que vai acontecer? Olha só. Anos incríveis. Eu não tô sabendo de nada. Anos incríveis. Animal. Galera, bota aqui nos comentários. Vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.